Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso Infopol 360 graus, o curso que vai te aprovar na disciplina de informática aí do concurso da Polícia Federal, tá certo? Vamos iniciar nossa primeira aula aqui então, com conceitos básicos, do que são internet, extranet, intranet. Todos esses conceitos você tem que ter muito bem fixados aí no seu cérebro, na sua cabeça, para chegar no dia da prova e responder as questõezinhas que lá vão estar, tá certo? Vamos começar aqui então, pessoal. O que é a internet? Bom, pessoal, a internet ela é toda essa estrutura física, que conecta os milhares de dispositivos que nós temos no mundo todo, Dispositivos que eu falo aí, computadores, celulares, tablets, e outros dispositivos que são conectados através de redes. Então, a internet, é composta de toda essa estrutura, além dos dispositivos, todo o cabeamento que é necessário para fazer a conexão entre esses dispositivos também, tá certo? Então, internet é uma rede mundial que conecta milhões de dispositivos por todos os continentes, ao redor do mundo todo. E a internet, ela é classificada, quanto à sua área geográfica, como uma WAN, uma Wide Area Network, É uma rede, então, de grande extensão, uma rede de larga extensão, justamente por ela abranger aí todos os continentes, abranger o mundo todo, tá bem? Classificações das redes, nós vamos ver mais adiante na aula de redes, tá? Mas, você já deve ter em mente que a internet, ela é classificada como uma WAN. Muito bem. A internet também utiliza a pilha de protocolos TCP/IP. E, pessoal, o que é um protocolo? Protocolo, assim, digamos de um jeito bem básico, é uma regra de comunicação para que um ou mais computadores, um ou mais dispositivos, eles consigam se comunicar, Nós sabemos aí que nós temos diversos tipos de dispositivos também, trabalhamos com muitos sistemas operacionais, sistemas variados, então é preciso que se tenham regras para que tudo isso consiga, trabalhar junto para que todos esses dispositivos eles consigam trabalhar de uma maneira uniforme, E para isso então surgiram, os protocolos para que a gente tenha essas regras, para guiar a comunicação aí entre os dispositivos das redes. Então, isso é um protocolo. A internet, então, ela é baseada na pilha de protocolos TCP/IP, tá? Dividido em camadas, Essa pilha de protocolos dividido em camadas, e em cada camada a gente tem aí uma série de protocolos para os mais distintos serviços, tá? Pode ficar despreocupado agora, Porque no início eu até vou falar alguns termos que você não vai conhecer, vou falar de alguns serviços que você não vai saber para o que serve neste momento, mas à medida que a gente for progredindo, tá? Você vai começar a entender, você vai ver que tudo vai se encaixar e você vai chegar lá no dia da sua prova e vai conseguir responder todas as questões, tá? Sem problema nenhum, tá certo? Então é isso, uma das características da internet é que ela utiliza, a pilha de protocolos TCP/IP. E também, a internet ela é uma rede pública, tá? Basta que você tenha aí uma conexão, você consiga uma conexão, você vai acessar livremente, os conteúdos da internet, tá? Diferentemente da intranet, que nós vamos ver mais adiante. Então, ela se contrapõe. A internet ela é uma rede pública, qualquer um pode ter acesso desde que tenha uma conexão. Já a intranet não, vamos ver mais adiante que são redes privadas, tá certo? Aqui a gente tem de maneira bem simplificada, tá, a estrutura da internet. Então, nós temos aqui os backbones, que são
essas estruturas de cabos que atravessam aí os continentes, né, a espinha dorsal da internet, né, chamada de backbone, né? Então nós temos todos esses fios aqui, ó, para exemplificar. Temos uma rede, temos 3 redes aqui, né? Digamos que cada uma tivesse em um continente aí, em cada canto do mundo, né? E nós temos esses backbones, né? Essas estruturas cabeadas que passam até por debaixo do mar aí, né? Que ligam todas essas redes, que ligam todos esses computadores, todos esses dispositivos, tá certo? Nós também temos os roteadores, né? Que são os dispositivos que vão traçar a rota dos pacotes de dados, né, vai dizer aí da onde sai, para onde vai cada pacote de dado que transita na nossa rede de computadores. E também temos os servidores, né, que são os dispositivos físicos onde ficam armazenados aí todos os dados, né, que a gente tem acesso na internet, tá certo? Serviços oferecidos pela internet. Pessoal, aqui é a ampla gama de serviços que você está acostumado a utilizar no seu dia a dia. Por exemplo, serviços de e-mail, serviços de acesso às páginas web, as redes sociais que você acessa todo dia, aí, né? O Instagram, Facebook, TikTok, serviços de mensagem também, né? O e-mail, serviços de chamada de voz e vídeo, né? Como WhatsApp, Telegram, por exemplo. Então, todos esses serviços, eles são oferecidos na internet, né? E desde que você tenha uma conexão, você terá acesso a esses serviços de maneira pública, tá certo? E agora, como eu falei para vocês, a gente vai escalando, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui no que são os protocolos, tá? Os protocolos de internet e a arquitetura aí TCP/IP. Bom, protocolos, pessoal. Protocolos, como eu já tinha mencionado para vocês, são regras de comunicações que são utilizadas para que a gente tenha um perfeito funcionamento aí do fluxo de dados entre os dispositivos que estão nas redes ao redor do mundo. Então, elas são regras de comunicação, né? É como, vou colocar aqui um exemplo para vocês, né? É como eu chegasse para vocês, eu falando português, e você viesse comigo falando inglês, né? Somos duas pessoas distintas, eu moro em um país, você mora em outro país e não falamos a mesma língua, né? Então, para que a gente consiga se comunicar, deve haver uma regra, né? Para que possa haver essa comunicação entre nós. Então, nessa regra poderia, por exemplo, né, dizer que nós iríamos falar os dois em inglês, porque eu falo inglês, você também fala inglês, obviamente, porque é de algum país que fala inglês, né? Então, esse poderia ser uma regra do nosso protocolo. Então é isso, pessoal, de maneira bem simplória, assim, né? Os protocolos são isso. Eles ditam as regras para que a gente tenha o funcionamento adequado aí do fluxo de dados nas redes. Aqui eu trouxe para vocês alguns dos principais protocolos que caem nas provas de concurso público, principalmente na prova da Polícia Federal, tá bem? Temos os protocolos HTTP e HTTPS, que são os protocolos de transferência de hipertexto, tá? Então eles dizem respeito aí às páginas web, né? O que a gente visualiza nos navegadores, tá? O HTTP, então, sendo o protocolo comum, o HTTPS é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, então que transita ali é criptografado. Tá? Temos também aqui IMAP, POP3 e SMTP, né, que são os protocolos relacionados aí ao correio eletrônico, tá? O SMTP sendo o protocolo que dita as regras aí sobre o envio, né, da mensagem eletrônica, e o POP3 e o IMAP tratam sobre o recebimento de mensagens. Temos também o FTP, protocolo que já foi bastante cobrado em prova, né? O protocolo de transferência de arquivos na internet. Temos também aí o protocolo TCP e o protocolo IP, né? Que são os dois principais, inclusive são os que dão nome aí à pilha de protocolos, né?
TCP/IP. O TCP, então, um protocolo da camada de transporte responsável aí pelo transporte dos dados, e o IP é o que dá aí o endereçamento dos dispositivos na internet. Aqui, nesse momento, como eu falei para vocês, né, estou colocando todas essas informações que são informações básicas, né? Nós vamos ir progredindo aí no curso, na aula de redes de computadores, redes de telecomunicações, nós vamos aprofundar muito mais, né, nesses protocolos, né, vamos dizer para que serve cada um, né? Nós vamos dizer a quais camadas eles pertencem, então você pode ficar tranquilo, nós vamos ir progredindo. Por enquanto, basta que você saiba que esses protocolos eles são bastante cobrados em provas, né? E sobre o que eles tratam, né? De uma maneira assim bem básica, tá certo? Então, pessoal, nós falamos um pouco sobre a internet, agora vamos falar um pouco também sobre a intranet, que neste primeiro momento, né, é a parte mais importante, né? É o que demais a gente tem que saber aqui para prova da Polícia Federal. Então, intranet, pessoal, é uma rede privada de acesso controlado. A primeira coisa que você tem que ter em mente é isso, que a intranet ela se contrapõe à internet. A internet ela é pública, qualquer um pode ter acesso. Então, tudo que você tiver acesso nas redes de computadores é tratado como internet. Já a intranet ela é privada, ela tem um acesso controlado, geralmente aí por meio de senha, autenticação, né? Às vezes até autenticação multifator, vou explicar também o que é isso mais à frente, mas, né, é isso, a intranet é uma rede privada e que tem um acesso controlado. O acesso dela, então, é restrito, tá? Restrito a algumas pessoas, restrito a uma organização ou algumas organizações, né? O fato é que não é qualquer pessoa que terá acesso a essa rede de computadores, a intranet, tá? Então, ela serve, né, para compartilhar ali as informações internas. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. A intranet aí de um órgão público, por exemplo, o órgão público que eu trabalho, o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, nós temos lá uma intranet, né, que é ali um espaço interno onde são compartilhadas várias informações a respeito do órgão, né, que só diz respeito àquelas pessoas que trabalham naquela instituição. Aquilo ali é privado, né? Somente nós, com as nossas credenciais de acesso, né, que nós vamos poder visualizar aquelas informações ali. Então, né, serve para compartilhar essas informações internas e justamente por ter o acesso mais privado, por ter acesso a somente algumas pessoas, a intranet ela é dotada de uma maior segurança, né? Então ela é mais segura e com firewalls mais poderosos, com sistemas de controle de malwares também um pouco mais duros, né? Então ela é dotada aí de uma maior segurança e ela pode rodar na mesma estrutura da internet. Essa também é uma outra informação essencial que você tem que ter, porque são cobradas várias questões afirmando que a intranet, por ser privada, ela utiliza uma estrutura diferente da internet. Não, pessoal, a intranet ela pode rodar na mesma estrutura da internet, ela utiliza os mesmos protocolos, ela pode utilizar os mesmos serviços, né? Então, tudo pode ser igual à internet, só que privado, com um acesso restrito para determinadas pessoas. Tenha isso em mente, então. É uma rede privada de acesso controlado e ela pode rodar na mesma estrutura ou com a mesma estrutura da internet. Protocolos, serviços, todos podem ser os mesmos, né? O navegador que se utiliza na internet pode ser o mesmo navegador que se utiliza na intranet, sem problema nenhum. Os protocolos são os mesmos, tá? Então, é isso, pessoal. A respeito da intranet, nós vamos passar aqui para uma próxima página para, né, complementar com um pouco mais de informações aí para que serve uma intranet. Então,
para armazenar documentos e arquivos importantes e facilitar a comunicação interna, como eu já havia comentado para vocês, né? Ali naquele espaço interno, são jogadas as informações a respeito daquela organização, né? Para que todas as pessoas ali que tenham o devido acesso, elas possam, né, visualizar aquelas informações, para que elas possam compartilhar com seus colegas aquelas informações, então visando essa facilitação na comunicação interna. Também serve, né, para fornecer acesso aos sistemas internos, como por exemplo, aí, vamos pegar a área de segurança mesmo, né? Nós podemos acessar ali através da intranet da instituição algum sistema de busca de arquivos importantes, ou no meu caso aqui, um sistema de busca de laudos, um sistema de trocas de mensagens internas, né, entre os participantes ali daquela organização. Enfim, né, nós podemos ter vários sistemas internos, né, direcionados somente para aquele grupo ali. E isso, né, visando sempre aí aumentar a produtividade daquele órgão, daquela instituição. E por fim aqui, pessoal, nós vamos estudar, né, sobre a extranet, né? O que é uma extranet, então? A extranet, pessoal, ela permite que usuários externos àquela instituição, externos àquele órgão, como por exemplo aí fornecedores, parceiros, clientes, eles tenham acesso a uma parte da intranet, não toda a intranet, apenas uma parte e obviamente de maneira bem mais controlada, tá bem? Então, vamos supor aqui, né, que no seu órgão aí você tenha um fornecedor de material de limpeza, né? Esse fornecedor, então, a ele seria dado um acesso, né, de maneira controlada, ele teria que fornecer as suas credenciais para acessar, né, e seria liberado ali uma pequena parte da intranet onde ele pudesse ali cadastrar os seus materiais ou visualizar as notas fiscais que já foram emitidas, alguma coisa do tipo. Então, a extranet, né, é uma pessoa de fora, né, é um usuário externo acessando uma pequena parte, uma pequena porção da intranet de maneira controlada, né, mediante então credenciais de acesso, mediante autenticação. E para finalizar aqui, então, pessoal, um resuminho, tá? Para você não esquecer, chegar no dia da sua prova afiado e marcar a resposta certa, tá bem? Internet, então, quem pode acessar? Qualquer pessoa de qualquer lugar pode acessar a internet desde que tenha uma conexão, tá? Um exemplo aí dos serviços que são oferecidos na internet, né? Os serviços Google, por exemplo, né? Serviços de busca, o YouTube, né? Uma rede social aí de visualização de vídeos, né? As redes sociais outras como Instagram, Facebook, né? Então todos são exemplos aí do que você pode acessar na internet. A intranet, pelo contrário, né? Ela é restrita a apenas os servidores, os funcionários de uma determinada organização. Como exemplo aí, então, nós podemos ter um sistema interno da Polícia Federal, né? Ou o portal do servidor aí, onde você poderia, por exemplo, visualizar aí o seu contra-cheque, já sendo um servidor público, né? Então, a intranet ela é restrita, né, a apenas algumas pessoas, apenas as pessoas daquela organização. Já a extranet é um acesso controlado para usuários externos àquela organização. Então, o usuário externo ele vai ter acesso a uma pequena parte da intranet, né? Por exemplo, aí portal de fornecedores, né, da Polícia Federal com acesso restrito, né, sendo um acesso restrito aí a uma empresa parceira. E é isso, pessoal. Essa primeira aula nós finalizamos por aqui. Vou deixar a mensagem para vocês para lerem os PDFs de auxílio, né? Nós temos dois tipos de PDF, temos os PDFs aí que são mais no modo texto, né? E também temos os PDFs que tem um apelo visual um pouco mais forte, né? Para que você possa encaixar, para que você possa memorizar tudo isso, né? Chegar lá no dia da prova lá e
mandar ver, tá certo? Então, leiam seus PDFs, façam as suas anotações, tá? Façam seus fichamentos, seus resumos, isso é muito importante e não esqueçam sempre de revisar o material e fazer questões sobre o assunto, tá certo? Vou deixar também aqui as minhas redes sociais, meu e-mail, para que você possa me encontrar aí em outros tipos de mídia, tá bem? Por enquanto é só, eu te espero no próximo vídeo, um abraço e até mais.